já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor, é impossível. Quem era Carlos quando ele tinha 26 anos? O Carlos era um menino nascido e criado em João Pessoa. 26 anos, ele tinha muitos planos, mas ele tinha só o começo dos planos. Eu já estava envolvido com a cozinha da minha família. Meu avô tinha um hotel e uma churrascaria e uma loja de sopas. Então eu já estava envolvido e eu fazia comida por encomenda, para festas ou para comida de final de semana. Então, assim, eu não imaginava que a vida fosse tão longa e eu chegasse a tanto tempo. A gente se preocupa com o momento, com o agora, e não com o que vai acontecer depois. Eu acho que essa é uma boa fórmula, porque você não fica projetando demais, né? Hoje eu vejo jovens se preocupando com o fim da carreira quando eles nem começaram. Então, eu acho que é importante você passar por todas as etapas com tranquilidade e viver bem cada uma delas. É difícil? Parece, mas é possível. Então, o conselho que eu dou para os jovens cozinheiros é que eles tenham muita paciência. Eu acho que eu falei isso hoje aqui na aula que eu dei umas 20 vezes, para as pessoas terem paciência, né? Porque você adquire o conhecimento através do estudo e também deixando com que o tempo se encarregue de te ensinar e você possa colher frutos daquilo que você fez. Lindas que eu tenho pra te dar. Como que sua família influenciou a sua vida de cozinheiro até hoje, Carlos? Muito fácil. Quando você é criado numa família que você recebe muita atenção, porque atenção e amor para mim tem o mesmo significado, né? Então muitas crianças sofrem da falta de atenção dos pais. Eu tive tanta atenção que eu acho que meus pais acabavam cobrando demais. Então essa cobrança ela foi favorável no sentido da educação que eu tive. Então eu não fui educado para ser cozinheiro. Eu fui educado, meus pais queriam que fosse advogado, médico ou engenheiro. E eu, na base, eu fiz comunicação. Mas, durante toda a minha vida, eu fiquei envolvido com a minha família e eu acho que foi uma observação muito importante que você fez. Você está falando o tempo todo da sua família, você está falando o tempo todo das coisas da sua família e você cozinha para a família. Isso foi um presente que você me deu hoje, que eu nunca imaginasse que uma pessoa tão jovem como você pudesse me dar essa lição, e foi um presente que você me deu. Então, eu acredito que o amor que a gente tem da família faz você cozinhar com amor. É claro que o conhecimento, as técnicas são fundamentais, o negócio precisa ser administrado de forma coesa e administrado de forma contínua no sentido de que é um negócio. Então você pega o poeta e junta com a outra parte, que é no caso a minha, Flávia, que cuida da parte que eu acharia uma parte difícil, mas na verdade é uma parte importante, fundamental para todo e qualquer negócio, né? Você montar e ver que a conta fecha ou não em determinados produtos. Por que você não faz tal coisa? Mesmo sendo um prato de família. Porque aquela conta não fecha, aqueles valores não fecham. Você escutou ainda agora há pouco, estava comigo numa reunião, fornecedor, e que ela sabe quais são as cervejas que tem a ver com a minha personalidade, mas também tem que pensar com o momento econômico que você está. Talvez aquela cerveja ou aquele vinho não entre para aquele momento, mas entre para uma outra situação. Então, é dessa forma que a cozinha influencia, né? O afeto, mas também o fator eu posso ou não posso gastar aquele dinheiro naquele momento. Coisas lindas que eu tenho pra te dar. Oi, Carlos. Então, terceira pergunta. Quais são as características que até hoje você mudou mais para dever ao cozinheiro que você é hoje, a pessoa que você é hoje? Minha mãe costumava dizer de novo à família que o tempo é o senhor da razão. Isso quer dizer o quê? Que com o tempo você vai entendendo porque cada coisa funciona de uma forma. Então, o tempo, ele administra uma parte da sua vida e você administra uma parte do tempo. Parece confuso? Não é. É porque dessa forma, você vai poder, quando chega na maturidade, que eu falo depois dos 50 anos, você começa a ter tempo para olhar para trás e para rever aquilo que você fez. Então,
a dica que eu dou, né, que eu vou dar conselho, é que é difícil, quando você é jovem, você pensar em guardar coisas para frente. Então, vivo intensamente cada momento. E o que eu sou hoje uma pessoa mais tranquila, mais calma, eu sou muito explosivo, eu sou muito de emoção, eu sou muito do coração, de viver aquilo. Mas hoje eu consigo, talvez, eu me esforço para passar para os meus alunos, principalmente porque eu tenho muito aluno, a segurança, que é uma coisa que os jovens buscam muito hoje, a segurança do amanhã. Então não se preocupe muito com esse amanhã. Façam bem feito o que vocês aprendem a fazer. Aprendam que existe um tempo para isso. Você não pode fazer... Uma coisa que me assusta, assim, receita prática e fácil de fazer. Ok, as receitas práticas e fáceis de fazer existem. Mas é uma cozinha com uma proposta completamente diferente para quem quer ter um restaurante. A comida tem que estar pronta, bem feita, mas ela tem que ser bem executada. E para isso leva tempo e conhecimento. O que o Brasil ensinou a você, Carlos? Vou fazer a resposta bem fácil. Tudo, né? Porque eu tive a oportunidade de viajar várias vezes pelo Brasil e cada vez que eu me deparava, cada vez que eu chegava no lugar, eu me deparava com um ingrediente que não era novo, um ingrediente que já existia, mas que aquele ingrediente, nesses últimos 20 anos, estava em destaque, né? Como o tucupi, como leite de coco, como o dendê, como o jambu, como a carne seca, a carne de charque. Então a gente tem uma infinidade de ingredientes bem brasileiros, ou de ingredientes que foram trazidos de outras regiões do mundo para o Brasil, e que nesse momento que as universidades proliferaram, nos 20 anos, as faculdades de gastronomia aconteceram no país, era natural que esse movimento fosse acontecer. Então o Brasil me deu essa oportunidade de ensinar, né, parte do que eu sei, e é um privilégio. Eu conheço outras comidas do mundo que eu gosto muito. Eu aprendi algumas comidas da Itália, sempre aprendi da Itália, da Grécia, sempre aprendi da Grécia, do Japão, indo do Japão, duas vezes. Mas assim, a cozinha brasileira me responde isso. A responsabilidade que eu tenho de manter a cultura e a tradição. Então, em alguns portais, em alguns sites de gastronomia, algumas revistas, eu estou sempre afirmando aquilo, não é que eu sei, é aquilo que eu aprendi e aquilo que eu me identifico como uma pessoa responsável para manter e estabelecer no futuro a compreensão daquilo que nós somos, das nossas identidades culturais, respeitando as correntes migratórias, mas também entendendo a cozinha brasileira com a sua interdisciplinaridade ou a sua multiplicidade. Isso me faz muito bem quando eu sou chamado para representar o Brasil fora, como foi o período da Copa, como são em algumas situações que acontecem, que eu sou sempre lembrado pelos meus pares para fazer a comida do nosso país. Como que a televisão mudou o mundo da cozinha, Carlos? Na verdade, a televisão ela não mudou. Na verdade, a televisão ela aproximou e trouxe os pontos, né, para se fundirem. Então, muitas vezes, essas aproximações são tão rápidas ou aparentemente tão fáceis que fica até um pouco banal, mas na verdade não é, porque é uma cozinha tão complexa, principalmente do Brasil, mas os programas de televisão do país inteiro, eles mostram essa cozinha que nós somos e a cozinha que nós exercemos, e ela teve um papel muito importante mesmo. Como eu falei nas perguntas anteriores, eu fui um aluno de comunicação, eu estudei comunicação, e alguns autores da comunicação falavam muito sobre a globalização. E eu nunca imaginei, né, que se falava muito de aldeia global. Eu estudei um autor chamado Gabriel Kohn, que é um autor muito importante dentro da comunicação social. E ele falava das aldeias globais, que na verdade hoje eu enxergo com as redes sociais, com uma facilidade que todo mundo hoje pode pegar. Antigamente, há uns 30, 40 anos atrás, o Glauber Rocha pegava uma câmera, né, quem é brasileiro sabe disso, e fazia cinema nacional. Hoje em dia, um italiano como você pega um celular e faz uma entrevista. Então, isso é o que o Gabriel Kohn falou há 90 anos atrás, 50 anos atrás, nem sei quanto tempo o Gabriel falou isso, mas pelo menos há uns 40 eu já sei, foi o tempo
Eu fiz faculdade em 77, então eu lembro que eu estudava assim, eu não entendia o que seria. Hoje eu entendo claramente o que é isso, o que a televisão, o que a mídia faz. Ela aproxima, ela estabelece alguns canais que a gente precisa aproveitar bem isso para disseminar a nossa cultura e a cultura do mundo, trazer o mundo para dentro da gente. Então isso tem facilitado bastante o nosso papel e a nossa missão. Então eu sou muito agradecido às mídias tradicionais, às mídias sociais, pela essa oportunidade de fazer essa comunicação com as pessoas, que ela é importante. E cada vez que eu ensino a fazer um arroz, fazer um feijão, eu entendo que ainda eu tenho que aprender mais e as pessoas ainda não sabem muito do arroz com feijão, que é maravilhoso. E isso enche uma sala de aula para aprender. E toda comida tem que ter história e ela tem que ser, sabe, ser bem contada. Então, para que isso fique nos registros da mídia, da televisão, da mídia televisiva, é importante que seja bem contada, seja bem editada e que tenha boas referências e resultados positivos. O amor se deixa surpreender enquanto a noite vem nos envolver. Carlos, outra pergunta. O que você gosta de fazer mais na vida privada particular? Eu aproveito para visitar meus amigos, que são os amigos da cozinha. Quando posso, eu gosto de andar de bicicleta, mas aqui em São Paulo é um pouco difícil. Praia é um pouco difícil, então eu gosto muito de praia e bicicleta. Eu era muito acostumado a fazer isso em João Pessoa. Eu morava na praia, no bairro que era o mar. E hoje aqui eu me limito muito à leitura, ouvir música. Eu gosto muito de pintar, eu pinto bastante. E eu gosto de ficar com os meus amigos. São das coisas que eu mais gosto de fazer. Da primeira vez era cidade. Quem é hoje Carlos Ribeiro? Hoje eu nem sei, sabe? Porque na verdade nós vivemos num mundo que cada dia a gente tem uma incerteza. Aí entra o Carlos Ribeiro que pensa politicamente, que se sente, como todo brasileiro, roubado a sua identidade, roubado a sua riqueza, roubado... Não é meu momento de revolta, mas é meu momento de dizer alguma oportunidade de falar o que eu sinto. Então eu sinto que tudo que nós fizemos e fazemos, os nossos governantes não nos ajudam, né? E eu espero que cada um deles, que a justiça cumpra o seu papel, ser justo, independente de partido político. A gente está ficando um país em que as pessoas brigam muito com seus amigos, com seus pares, por causa de ideologias políticas. E eu acredito que um momento ele fez com que nós enxergássemos que nós precisamos de pessoas, não de partidos, mas nós precisamos de pessoas que lutem e que estabeleçam uma verdade, que estabeleçam uma estabilidade, uma busca de um caminho para um país que as pessoas são tão dispostas a trabalhar, a estudar. Parece aquele propaganda, né, que tem na televisão, o Brasil que eu quero para mim. O Brasil que eu quero para mim, todo mundo quer melhorar, que as pessoas sejam... Não as pessoas do povo, mas que os governantes entendam que eles estão lá para servir e não para tirar o dinheiro. Então, o Carlos de hoje ele é muito preocupado com isso, com o momento, porque, por exemplo, não tem coisa pior para um dono de restaurante do que o delivery não tocar, de que os clientes não chegarem, os clientes quererem consumir, mas eles têm um limite também de gastos. Não estou dizendo que a gente tem que se desvairar e sair gastando, mas um dos prazeres do brasileiro, um dos prazeres do público paulistano, do povo paulistano, é o restaurante. Então não foi à toa que você mesmo viu um número tão grande de restaurantes aqui nessa cidade. Significa que as pessoas gostam de atividade principal, meio e fim, é comer. E então nós experimentamos aqui muitas comidas africanas, libanesas, italianas, portuguesas, japoneses, chineses, tudo a gente tem. Então assim, é preciso que a economia esteja estabilizada. Então esse Carlos de hoje, ele se preocupa mais com isso que acontece, das questões econômicas, do que do meu lado pessoal. Então esse Carlos de hoje é um Carlos que reflete muito, que pensa muito no gosto do prato, que ele, ao lado artístico dele, ficou até mais aflorado. Não estou dizendo que estar no país na situação que está foi bom, mas é uma forma de você se tornar não criativo, mas de você procurar caminhos em que você possa melhorar. E esse Carlos de hoje, eu fiquei um pouco mais tolerante. Eu não gosto de entregar essa palavra, né? Mas eu acho que eu fiquei mais observador, eu dou menos opinião, eu falo aquilo que me perguntam.
Então, a idade faz com que a gente pondere mais as coisas, né? A gente veja o que é necessário, o que é importante para a gente viver como pessoa. E eu desejo isso para todas as pessoas, que possam ter os seus momentos de alegria, de felicidade, porque a vida é muito rápida e a gente precisa aproveitar e ser feliz fazendo aquilo que a gente gosta. E tudo que a gente gosta, geralmente, é mais trabalhoso, requer mais atenção em qualquer profissão. A cozinha parece que muito mais, porque a gente está sempre em constante atividade, observando tudo, querendo fazer sempre o melhor. Então é isso. O caso de hoje é essa pessoa mais reflexiva. Quando eu fiz 40 anos, me falaram, uma amiga minha, que é chinesa, muito filosófica, Dona Cristina Fon, ela falou, quando você fizer 40 anos, você vai ficar muito mais reflexivo. Eu não fiquei muito, mas depois dos 48, chegou aos 50, eu estava muito louco ainda, assim. Mas esses últimos 8 anos, eles serviram para eu ver que eu tenho que viver com o mundo como ele é e tenho que fazer as coisas para que eu possa me satisfazer e acompanhar o tempo que eu ainda tenho aqui nessa terra como cozinheiro, né? Espero que seja um tempo bom e eu procuro também, independente do dia ser. Porque o que é um dia bom para um cozinheiro? Quando o restaurante lota, quando acaba a comida, quando você tem que fazer muitos pedidos, isso não tem acontecido muito. Acho que para a maioria dos donos de restaurante. Mas, numa linguagem popular, a gente fala é o que temos para hoje, né? Então vamos viver o dia de hoje, vamos procurar viver bem o dia de hoje para deixar muito forte, talvez o dia de amanhã ou os dias que virão. Fundamental é mesmo amor, é impossível. Então, Carlos, quais são as suas dicas para os novos cozinheiros e os novos donos de restaurantes? Bom, eu acredito que nos próximos 10 anos a coisa vai ser muito mais... vai melhorar já, deve começar a melhorar. Se todos os políticos, se a economia, os economistas não, mas se os políticos fizerem a sua lição de casa de forma correta, sem tanta falcatrua, sem tanto roubo, nós conseguiremos ter uma economia estabilizada, no sentido de que você possa ter um cardápio modesto, mas de boa qualidade, e você pensar muito naquilo que você vai fazer. Então, você vai fazer camarão. Hoje eu tenho 2 pratos de camarão. Por que eu pensei nisso? Porque eu não posso mais ter desculpe. Eu não posso mais ter um cardápio com 7 pratos de camarão como eu tinha. Eu acho que até mais. Porque o que eu mais gosto de fazer é frutos do mar. Lula, camarão e polvo. Mas ficou caro. Ficou impossível. Então, desses 7 pratos eu tenho 2 que levam camarão, lula e polvo. Então, o que eu digo para o jovem empreendedor, para o velho empreendedor que quer aumentar seus negócios, é que ele possa pensar muito no mercado e que ele possa ter produtos tão baratos no sentido de banalizar o produto dele, mas no sentido de que se torne atrativo. E hoje a leitura do cliente, a palavra custo-benefício saiu de moda, mas ele pensa muito naquilo que ele pode usufruir de vantagem por um preço justo, né? Isso justo eu penso eu, mas assim, geralmente o cliente ele quer ter sempre muita vantagem. Então, é pensar cardápios bem legais, voltar um pouco para a comida, não digo tão simples, não quer dizer barato, mas tem comida simples que é muito caro. Mas sempre no sentido que tem um custo estável, né? Nós conversamos aqui a respeito de aulas e cursos, eu falei que coisas nós podemos fazer de pratos de baixo custo e que a pessoa possa ter 1, 2, 3 ingredientes e resolver. Você falou o carbonara, que é um dos pratos, pra gente que não é italiano, é um dos pratos mais emblemáticos e talvez um dos pratos mais misteriosos. E você me confessou, é um dos pratos que eu tenho medo de fazer. Isso é muito legal. Não é questão do medo, de não saber fazer, mas é um prato que é tão simples, ele é tão 1, 2, 3, que muita gente se perde, porque se envaidece muito e acaba se perdendo naquilo que é tão simples. Então, vamos procurar simplicidade, objetividade. Eu sei que a gente quer fazer muitas coisas. O prato, quanto mais itens ele tem, mais custo ele tem. E existe uma coisa que vocês devem saber, chamada engenharia de cardápio. O que é uma engenharia de cardápio? É quando você pega um prato e que você bota cebola, tomate, pimentão, alho, em vários. Então você compra um ingrediente para várias coisas. Aí você dá um toque de bacon ali, um toque de gema ali,
um toque de queijo parmesão, um toque de dendê. Então você tem alguns elementos que pegam a base daquela estrutura e transformam com uma gota de alguma coisa outro caminho, outra cozinha, outra etnia, né? Então você, por exemplo, você faz um frango, vamos dar um frango. Você bota um frango, um picadinho de frango, como eu faço aqui. Quando eu coloco shoyu, mirim e um pouco de óleo de gergelim, eu dou um toque que na sua cabeça vai vir comida chinesa, por causa do óleo de gergelim. Se eu coloco leite de coco e curry, vai dar um toque indiano. Se eu coloco dendê, vai dar uma situação baiana brasileira. Então, existem alguns ingredientes muito fortes, muito atenuantes, que eles definem uma linha de pensamento, uma linha olfativa, e é o que eu chamo de que a cozinha ela não tem fronteiras. E as fronteiras são justamente esses temperos que fazem diferencial. Como o cardamomo, que dá diferencial, como a noz moscada, como o coentro, como eu já falei algumas vezes. Então existem ingredientes tão simples e tão triviais que podem fazer um grande sucesso nessa cozinha que você quer fazer mais para frente. Então, eu acredito que ainda nós vamos ter um período econômico, né, de que nós vamos aprender a lidar com essas coisas que eu estou falando. Talvez vocês achem que eu falei muita bobagem. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas, no geral, quando vocês amadurecerem, chegarem à idade, né, e é um privilégio envelhecer, vocês vão sentir e refletir, e eu mesmo vou refletir naquilo que eu estou falando. Eu posso ainda melhorar mais ainda a minha forma de pensar e de agir para fazer com que o restaurante consiga se pagar, você pagar suas contas e todas as contas que a gente tem, telefone, água, luz, plano de saúde, que são muitas do nosso custo fixo. Então não é fácil, mas não é impossível. E para isso é importante ter disciplina e conhecimento. O conhecimento é fundamental. Por isso que na cozinha, no restaurante e escola, porque a gente tem um limite entre o conhecimento, que é constante sempre, e a questão de você doutrinar tudo isso para isso virar negócio, virar dinheiro. Tá bom? Boa sorte para todo mundo. Agora eu já sei da onda que seguiu no mar.